vai reagir nesse assunto que eu tô meio por dentro, mas nem tanto, porque tem muita fake news envolvida e tem muita informação que é real mesmo, tipo, de que de fato tá acontecendo, aconteceu. Mas enfim, let's go entender um pouco melhor sobre esse caso que eu tô muito perdido, só vendo cortes. E aqui nesse canal, no caso aqui do nosso queridíssimo Galera Novo, sempre tem um resumão top, então let's go, The baby. indictment alleges that Combs abused and exploited women and other people for years, and in a variety of ways. Muito mais do que parece. As alleged, Combs used force, threats of force, and coercion to cause victims to engage in extended sexual performances with male commercial sex workers, some of whom he transported or caused to be transported over state lines. Combs allegedly planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs, and he often electronically recorded them. The freak-offs sometimes lasted days at a time, involved multiple commercial sex workers, and often involved a variety of narcotics, such as ketamine, ecstasy, and GHB, which Combs distributed to the victims to keep them obedient and compliant. As alleged, when Combs didn't get his way, he was violent, and he subjected victims to physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in the freak-offs, and that Combs hit, kicked, threw objects at, and dragged victims, at times by their hair. Esse é o depoimento de Damian Williams, promotor de Nova York, na semana passada, após a prisão de Diddy. Elas servem para dar uma noção de tudo o que ele está sendo acusado de ter feito. E neste vídeo a gente vai poder entender um pouco mais sobre essa história com mais detalhes. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo, e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui o caso de Puff Daddy, ou Diddy, né, que tem vários nomes, inclusive o Sean Combs. E hoje eu estou aqui com o Jim Black por trás da câmera Steak, que vai me dar a meta de likes. Meta de like hoje eu quero 7.240 likes. 7.240 likes então, e a gente vai começar falando sobre o assunto, que é um assunto que inclusive já foi abordado por outras pessoas há algum tempo. A gente estava dando uma pesquisada para ver, por exemplo, o conteúdo gringo e aqui do Brasil, e aqui no Brasil a gente encontrou um canal chamado Nath e Isa, né, que são duas garotas que estão acompanhando esse caso há um bom tempo, desde novembro do ano passado pelo menos, então vale a pena citar elas, porque quem quiser ver ali o conteúdo que foi sendo apurado no ao vivo, né, no real time, pode conhecer o canal delas e gostar também, certo? Então, a gente vai começar falando sobre quem é o Diddy. Ele é um dos maiores nomes da indústria musical há 30 anos, e isso não é um exagero de dizer, um dos maiores. Ele literalmente é um dos 5 ou 10 maiores nomes de toda a indústria musical dos últimos tempos. Ele que se chama Sean Combs e já teve vários nomes artísticos, como Puff Daddy, P. Diddy ou Diddy, né? Descobriu teoricamente e ajudou a desenvolver artistas como Notorious Big e Usher. Ele ganhou 13 Grammys durante essa carreira dele, que foi muito bem sucedida, e em 2022 ele se tornou bilionário em dólar, porque em real ele já era há muito tempo. Bom, esse mesmo cara foi preso no dia 16 de setembro como um monstro, que seria acusado de vários tipos de crimes brutais e bizonhos. E essa história então começou muito antes disso. No dia 9 de novembro de 2023, a gente teve uma denúncia feita de Cassandra Ventura, que seria a Cassie, a sua ex-namorada. Ela apontou os abusos que sofreu na mão do Puff Daddy por uma década. Ele conheceu ela em 2005, quando ela tinha 19 anos, através do R&B, que é o gênero que ela cantava, e é um gênero que ele investia muito, né? E ele começou a controlar ela gradativamente, começando pelos hábitos e ciclo social, incluindo quem ela poderia não conversar, e o que ela poderia contar ou não que acontecia dentro da relação deles, e depois começou a forçar ela a fazer coisas, como por exemplo usar drogas e participar de situações sexuais que ela não queria. Bom, quando ele fazia isso, ele filmava a situação para depois, chantageando a pessoa e ameaçando de expor aquelas imagens, conseguir fazer novos vídeos. Foi assim, inclusive, que ele conseguiu forçar ela a ter uma relação sexual com outro homem, inclusive em algumas vezes com mais de um homem por vez. Bom, em um dos casos que ela deixou muito bem detalhado foi um caso que aconteceu em 2018, quando eles já tinham terminado, inclusive. Era um jantar para poder decidir como que o casal ia seguir, quem que ia ficar com o quê, quem que ia fazer o quê, e era basicamente isso. Eles então jantaram, foi tudo ok, foram até a casa dela, porque ele insistiu para poder acompanhar ela até em casa, e quando chegaram na porta dela, ela pediu para que ele não entrasse, e mesmo assim ele entrou sem ser convidado. Lá dentro então ele beijou ela à força, tirou as roupas dela e penetrou ela sem consentimento, enquanto ela dizia não, dizendo que não queria aquilo. Ela, que como a gente falou, teve um contato com ele através da música, né, se afastou dele e também da Bad Boy Records, que é a empresa que ele tem, que é a gravadora que ele tem, e ela contou inclusive não só coisas envolvendo ela, como por exemplo outras pessoas. Pra quem acompanha o rap vai conhecer o Kid Cudi. O Kid Cudi foi um cara citado nesse meio. A Cassie era que o Diddy uma vez disse que iria explodir o carro do Kid Cudi, isso porque ele soube sobre um relacionamento que ela teve com ele,
durante 2011, no momento que ela não tava ali com ele, né, num hiato. Então eles ficaram separados por um momento, a Cassie ficou com o Kid Cudi, e aí o Diddy, que ficou sabendo disso, ficou muito maluco, queria explodir o carro dele, e ele falou que ia fazer isso em 2011, e em 2012 o carro do Kid Cudi foi de fato explodido na garagem dele, como ele falou que ia acontecer. Então aqui a gente pode ter por que ela, a Cassie, não se sentia ali forte o suficiente pra vir a público, né, e contar o que tava acontecendo. Bom, inclusive quando veio essa acusação lá em novembro do ano passado, que foi feito por ela, ele fez uma resposta pública através de um advogado que falou o seguinte: nos últimos 6 meses o Sr. Combs foi submetido à demanda persistente da senhora Ventura, que é a Cassie, de 30 milhões de dólares, sob a ameaça de escrever um livro prejudicial sobre o relacionamento deles, que foi inequivocamente rejeitado como chantagem flagrante. Ou seja, eles alegam que ela teria procurado eles durante 6 meses, nesses últimos tempos, o que é até um pouco estranho, porque a situação aconteceu em 2023, no final de 2023, e em 2018, eles já tinham terminado. Tem um hiato aí de 5 anos, né? Do porquê que só 5 anos depois ela ia se interessar no dinheiro, já que é uma pessoa interesseira, segundo eles, né? Mas segundo eles, ela teria ameaçado de escrever um livro expondo ele, pediram esse dinheiro, eles não acataram, alegaram que aquilo era chantagem, entraram com um processo contra, e ela entrou com um processo também contra eles, alegando que tudo isso tinha acontecido. Quando isso aconteceu, caiu como uma bomba, mas não era bem uma surpresa lá pelos Estados Unidos. Ele já tinha meio que uma fama envolvendo isso, mas era uma fama mais brincalhona. Vou dar um exemplo. O Mr. Catra aqui no Brasil. Todo mundo falava que tinha muito filho, falava que ele poderia fazer uma putaria, perguntava pra ele, como é que funciona uma orgia, algo do tipo, mas sempre num tom de algo consensual, de algo que ele escolhia, que a maioria não vai fazer, e que era consensual. Nesse caso, ele também tinha isso. Ele tinha já essa fama de ser um cara que estava sempre envolvido em grandes festas, que as festas dele eram uma loucura e tudo mais, mas ninguém esperava que, de fato, tipo, dentro dessas festas, ou após essas festas, né, ali, né, nos afters, né, aí tinha esses eventos onde ele explorava sexualmente algumas pessoas. Então, quando a gente teve a primeira denúncia pública, foi pro público, né, todo mundo descobriu o que tá acontecendo, e outras pessoas viram aquilo e falaram, também aconteceu comigo, vou contar a minha história. É o caso da April Lampus, que era uma estudante do Instituto de Tecnologia, no curso Fashion, né, então ela fazia basicamente moda, e naquela época, já em 1995, muito antigamente, né, gente, a gente tá falando de quase 30 anos atrás, ela conheceu o Diddy como um cara já influente. Ele prometeu pra ela, inclusive, que ia abrir ali as portas do mundo da moda, que era o curso que ela tava fazendo, e de início tratou ela muito bem, mandava flores pra ela, mandava presentes e coisas do tipo, e conseguiu convencer ela a sair com ele. Então um dia, eles saíram em Soho, que é um bairro de Nova York, que é um bairro bem agitado, inclusive, conhecido, e nesse bairro tem muitos bares. Eles foram até um bar tomar um drink, e lá ele começou a servir pra ela um monte de drinks. Ela falou que inclusive bebeu acima do que queria, porque muitas vezes ele falava, vai, bebe, eu vou beber também aqui, ó, bebi, entendeu? E aí nisso ela passou dos limites e bebeu mais do que deveria. Dali, eles foram até o hotel que ele estava hospedado, que era o Millennium Hotel, que era um hotel que ficava a 9 minutos do bar que ele escolheu. Então era um local bem próximo, inclusive, né? Quando eles chegaram no hotel, ela começou a perder a consciência. Ela começou, inclusive, a perder a visão. E foi nesse tempo de perda de consciência e visão que ele começou a agredir ela sexualmente. Ela então teria acordado somente no outro dia, sem roupa, sentindo dores nas genitálias e confusa com tudo que tinha acontecido. Então ela tinha entendido que aquilo que tinha acontecido tinha sido um abuso dele, que ele tinha entendido que ela tinha liberado aquilo de alguma forma, e por isso ela perdoou ele. Então ele voltou a ter contato com ela, e ele voltou a abusar dela, forçando ela a ter relações sexuais com outras pessoas. Um dia ele levou Kim Potter lá, que é uma pessoa bem importante, que também foi agenciada por ele, que também tem a ver com a música, e que teve um relacionamento com ele longo. Essa Kim Potter teve 3 filhos dele, certo? E ele levou ela então nesse dia até o apartamento dela, forçando a April a usar ele. Não pode ter filho, nunca. Junto com a Kim e fazer sexo com ela, enquanto ele assistia aquilo e se satisfazia. Em 1998, depois de muito tempo, porque tudo começou em 95 esse programa, né? Ela conseguiu distância dele, só que olha só, ela tá trabalhando num restaurante naquela época, a Kim foi até esse restaurante, alegou que a April tinha tentado envenenar ela, né? A gente não sabe se é verdade, se for, é plausível, né? Por tudo que aconteceu com a April. Mas ela alegou que a April tentou envenenar ela, pediu demissão e a April foi demitida desse restaurante. Ou seja, foi lá infernizar a vida da mulher que tava seguindo, inclusive longe da moda, que é o que ela queria de início, né? A Kim, como a gente falou, ainda tava com ele em 98, continuou até 99, se separou dele por alguns anos, até 2003, e em 2003 voltou a ficar com ele e ficou até 2007. Ela também teve uma relação abertamente problemática com ele, onde ele chegou até ela várias vezes enquanto ela tava grávida, nos 2 períodos, porque em um período ela teve gêmeos, e nesse período que ela teve gêmeos, ele engravidou uma outra mulher enquanto ela esperava gêmeos dele. Então, tipo assim, era um negócio publicamente já bem questionável, né? Mas por enquanto não era algo criminoso. Bom, então aí a situação da Cassie em
entrou com um processo também, que seria por conta disso que a gente contou aqui, e o namorado dela acabou recebendo um vídeo dela tendo relações íntimas com o Didi, algo que ela nem sabia que existia. Então, assim, como se fosse uma punição, né? Olha só o que eu tenho aqui. Como se fosse uma ameaça também. Posso vazar isso aqui a qualquer momento. E por incrível que pareça, a gente tá falando de 30 anos atrás, e esse não é o primeiro caso dele. O primeiro caso dele, inclusive, teria acontecido lá em 1990, quando o Didi, junto de outra pessoa importante da música, que é o Aaron Hall, né? Teriam se juntado para agredir sexualmente duas pessoas de 16 anos. Lisa Gardner, de 16 anos, e o amigo dela, em 1990, foram até uma festa da MCA, que é uma grande gravadora que existiu, que tem, por exemplo, The Who, que é uma banda conhecidíssima, Leonard Scourge, né, que tem aquela música do Alabama, que é muito conhecida. Enfim, uma gravadora gigantesca que, inclusive, surgiu lá em 1920, certo? É um negócio que existia há muito tempo, que deu uma festa e dentro dessa festa os dois seriam agredidos sexualmente dela. E essa festa teria permitido que pessoas menores de idade entrassem nela e fossem então pegas por eles, que já provavelmente teriam essa intenção. Então a Liz e o amigo dela teriam sido convencidos a ir até a casa do Hal, foram até o apartamento dele, chegando por lá de novo eles beberam, e eu acho que talvez tinha alguma coisa nessa bebida, porque todo mundo falava sobre beber, né? E ela disse que nesse momento ela perdeu a consciência também, o Didi agrediu ela sexualmente, no caso dela, ela pelo menos nesse quesito, praticamente de todos os casos, de todos os suspeitos, todo mundo meio que conta algo que encaixa nesse momento, de que bebem algo quando tá na festa do mano e simplesmente bagulho não louco. adormeceu diretamente, ela se manteve consciente durante todo o processo, né? E ela ficou em choque, nua, em cima da cama, levou um bom tempo para retomar a consciência, né, nesse processo. Quando ela retomou, ela se vestiu e nesse momento o Hal então entrou no quarto, lutou contra ela e violentou ela mais uma vez. E olha que doideira, o Didi teria procurado ela porque ele estaria interessado numa amiga dela, certo? E não queria que ela contasse isso que tinha acontecido. E para poder colocar medo nela, ele pegou ela pelo pescoço e teria sufocado ela, tá ligado? E desmaiado ela nesse momento. Então, tipo assim, naquela época já era utilizado de violência pra poder calar as pessoas, né? Um outro caso que também foi denunciado é o de Joy Dickerson Neal, né? Que também sofreu com ele em 1991, quando ela foi levada de uma festa da faculdade onde ela tava pra bares, que era um processo que ele fazia, depois pra casa dele e depois caiu no mesmo ciclo, sendo explorada por ele e tendo um vídeo que foi filmado e vazado como vingança, porque ela prometia denunciar ele. Então, tipo, ele controlava muito bem essas pessoas com reputação, basicamente. E tudo isso que a gente falou foram casos que surgiram dessa denúncia da Cassie que aconteceu em novembro do ano passado. Além disso, a gente tem muitas outras denúncias, como por exemplo, festas malucas que ele fazia, e que aí tinham duas partes, que tinha uma primeira parte que era uma festa mais ok, uma festa comum, né, onde pessoas muito importantes iam, porque como a gente falou, ele era dono de gravadoras, ele era dono de grupos, ele era dono de marcas, ele era dono de projetos, então muita gente ia por lá pra poder em algum momento ser convidado pra algo, né, e nessas festas, no after dessas festas, depois delas, a gente tinha esses eventos privados, onde ele fazia todo tipo de coisa. E qual que era o lance? Quando a gente tinha uma pessoa importante por lá, teoricamente, ele filmava essa pessoa, fazia imagens dessa pessoa cometendo alguma coisa que era errada, para depois extorquir essa pessoa para usar o poder dela para conseguir o que quisesse. Por exemplo, eu vou pegar aqui a imagem de tal cara, que é o chefe de tal gravadora, certo? Para eu pegar uma imagem dele, chantagear para tal mulher que eu quero dentro da gravadora dele, um dia vir aqui para eu poder fazer o que eu quiser com ela. Tá ligado? Então ele fazia algo que era muito parecido com o que o Jeffrey Epstein fez, né? Que, inclusive era fraudar flagrantes. Então tipo, você pega uma pessoa importante, bota na sua casa, fala que vão ter mulheres bonitas por lá, contrata uma garota de 16 anos, coloca uma taça de vinho na mão dela, como se ela fosse uma maior de idade, coloca próximo do cara e faz uma foto dos dois juntos. Depois fala, eu tenho uma foto sua com uma menor de idade bebendo numa festa. E assim você consegue fazer esse cara levar pessoas para uma próxima festa. Então essas festas malucas tinham duas partes, que era uma primeira parte que era comum, uma festa comum, que aí podia ser mais maluca porque os caras têm mais dinheiro, né? E aí eles podem pagar basicamente pelo que bem quiserem, né? E tinham esses after que aconteciam de tudo. O Damian Williams, que é um dos promotores do caso, né? Disse que o Didi criou um sistema baseado em violência para obrigar mulheres a longas relações sexuais com garotos de programa. Longas relações é um detalhe bem importante porque ele é descrito pelas vítimas. A própria Cassie contava que isso podia durar inclusive dias. Podia ter uma festa, por exemplo, pública, depois um after que durava dias, onde a pessoa era obrigada a continuar transando, e quando não tinha mais o pique, ele injetava uma droga na pessoa, que era como se fosse um êxtase líquido na pessoa, para ela continuar com o pique e continuar fazendo aquilo, de uma forma obrigada. E só ele aproveitando de toda aquela situação. Um outro detalhe que viralizou agora recentemente é que ele tinha mais de 1000 frascos de óleo de bebê em casa. E segundo a Cassie, que fez a primeira denúncia, é porque isso fazia parte do fetiche dele. Ele cobrava que ela se molhasse com aquele óleo antes de qualquer tipo de situação. E ele exigia
exigia tanto do corpo das pessoas, literalmente, seja sexualmente ou seja com violência, né, seja batendo nelas, que muitas vezes a pessoa tinha que permanecer um bom tempo escondida pra não demonstrar o que ele tinha feito com ela. Então a pessoa era drogada, usada como queria e por um bom tempo ainda aprisionada, e quando era libertada, ela era ameaçada por ele. Era um sistema realmente bem complexo que ele repetia inúmeras vezes. Inclusive a gente pode falar com um pouco mais de certeza que isso aconteceu porque, segundo Emily Jones, que é uma das promotoras do caso, o governo tem uma enorme quantidade de evidências, incluindo testemunhos, fotos, vídeos e mensagens que narram as situações. A maioria dessas coisas, obviamente, a gente não tem acesso, mas um registro que está sendo usado no caso vazou. Nele, o Didi é visto agredindo brutalmente a Cassie, que é a sua ex, né, em um hotel em Los Angeles em 2016. Ele agride ela, joga um vaso nela e arrasta ela por um corredor. A própria Cassie diz que nesse dia o Didi tinha forçado ela a transar com prostitutos, enquanto ele ficava assistindo, e seria um desses dias dele de abuso. Quando ele dormiu, ela tentou ir embora, mas ele acordou quando ela estava saindo e foi atrás dela. E foi assim que então a gente viu esse vídeo. Já na versão do Didi, a briga foi provocada por Cassie, que encontrou provas no celular do Didi de que ele teria mais do que uma namorada. A defesa dele disse que ele estava dormindo quando a Cassie o acertou na cabeça com o celular e saiu do quarto com todas as roupas dele, e que ele estaria tentando recuperar suas roupas quando fez tudo que fez. Porém, os próprios promotores já contestaram isso, dizendo que o Didi poderia tentar resolver a situação de outra forma, ainda mais ele sendo um cara bilionário, né? Roupa não é um problema pra ele. Liga aqui, manda alguém buscar, pronto, né? Inclusive, a promotoria apurou que ele teria subornado o hotel e 3 dias depois, o vídeo das câmeras de segurança teriam desaparecido por conta desse suborno. E como todo mundo sabe, essas histórias também envolvem pessoas que são muito famosas. Em 2004, por exemplo, Dawn Richard, do grupo Dante Kane, conheceu o Didi em um teste para a 3ª temporada de uma série que ele fazia, que era Make the Band. Segundo ela, na audição, ele apelidava cada um com um defeito que ele encontrava. Então, se tinha o nariz, era nariguda, gorda, não sei o que, tal. Meu Deus. E ele era uma pessoa altamente escrota desde o início e desde a primeira vez que ela viu. Bom, quando ele montou um time para ser uma banda, as pessoas que foram escolhidas foram forçadas a emagrecer. E como que você força uma pessoa a emagrecer? Não dando comida pra ela e trancando ela. Então, recorrentemente, eles eram forçados a treinar por 48 horas ou mais, sem comida, sem água ou descanso. E ela conta que em qualquer brecha que ele tinha pra tocar no corpo dela, ele tocava. Então, por exemplo, ele falava, essa roupa tá feia. Ele vinha e pegava no peito dela, pegava na bunda dela, se aproveitando da situação. Em 2009, o grupo Dante Kane, que era o grupo que ela fazia parte, né, se desfez, e surgiu um novo grupo, que era o Dirty Dirt Money, que tinha ela, tinha ele e tinha a Kalena Harper. Um dia em Los Angeles, a Dawn Richard viu o Dirty espancando a Kalena Harper, isso porque ela não estava fazendo bem feito os ovos dele. Então ele ficou muito bravo com ela, o negócio foi crescendo muito rápido, mostrando como que ele explodia, né? Ele começou gritando com ela, depois pegou a frigideira com os ovos, tacou na cabeça dela, depois partiu pra cima dela, começou a bater na cara dela, ela caiu ali sobre os degraus da escada, e nesse momento ele bateu nela contra a escada e continuou batendo nela enquanto arrastava ela por essa escada. Então ela viu aquilo, ficou altamente chocada. No outro dia ele saiu, voltou com flores e chocolates, tanto pra ela quanto pra outra, certo? E disse que naquele dia nada tinha acontecido, e que se alguém falasse sobre aquilo, e que se alguém soubesse daquela história, teriam consequências. Então, por isso que ela também não falou na época, com muito medo dele. Ela também viu muitas agressões dele com a Cassie, disse que muita gente importante também viu. Ela contou que já viu a Cassie sendo sufocada em uma van, onde ele pegou ela pelo pescoço, jogou no chão e começou a bater no rosto dela. Ela falou que ele também já socou o rosto dela em uma festa e que ela já foi agredida, inclusive, em um jantar com a presença de muitos famosos, como a gente falou, incluindo o fundador da Interscope Records, que é uma grande gravadora que envolve aí outras pessoas famosas, né? Esse cara que é o criador, o fundador, né? O Jim Lovine, teria fechado um acordo de 50 milhões de dólares com ele naquele dia, viu a situação, viu ele batendo na Cassie, todo mundo viu, né? Todo mundo ficou em choque, mas não reagiu a isso. Continuou com o contrato, tanto é que a Interscope agora também é ré nesse processo. Um outro tópico importante que viralizou é sobre uma tal fita de 500 milhões de dólares que ele teria e que ele estaria tentando vender na Deep Web. Quem falou sobre isso há algum tempo já foi a Jaguar White, que é uma compositora considerada polêmica, porque ela já toca nesse assunto há algum tempo, né? E ela disse que várias celebridades foram incluídas nas imagens que seriam feitas daquela forma que a gente falou. Convida o cara para um negocinho aqui, piora a situação sem o cara saber, filma ele e força ele a participar de mais coisas, né? Então lá a gente teria o Justin Bieber, Chris Brown, Rihanna, Nicki Minaj e Drake, segundo ela. Ela conta que em certo ponto da carreira, quando ela soube de toda a sujeira que tava rolando, envolvendo o Diddy e também o Jay-Z, que eram os patrões dela naquela época, né? Ela teria tentado se impor diante deles, mas ela sofreu retaliações. Ela disse que o Jay-Z naquela época prometeu aniquilar a carreira dela e que por isso ela sempre teve portas fechadas ali em diante. E como ele faria para não ser investigado então? Bom, ele pagaria a polícia, ele pagaria
pagaria a justiça e ele pagaria muita gente do governo, pra nunca ser investigado e nunca ser pego. Inclusive, segundo ela, na prisão recente do dia que aconteceu agora no dia 16, os policiais não sabiam na casa de quem eles estavam indo, porque caso a polícia soubesse, algum policial de dentro poderia sabotar e ele poderia fugir antes da chegada da polícia. Olha que doideira, cara. Bom, sobre o Justin Bieber, a gente pode fazer um vídeo somente sobre ele, porque basicamente o Diddy tinha um projeto que é o Flavor Camps, que é um projeto basicamente de um acampamento para jovens talentos, que ele apadrinhava para poder desenvolver com o tempo, né? E desse projeto, que é o Flavor Camps, a gente teve o Usher saindo. Ele era um jovem em algum momento, foi para lá, cresceu, estourou e tudo mais, certo? Então o Usher fez o mesmo com o Justin Bieber. Quem acompanhou o Justin Bieber lá novinho vai lembrar que tinha uma música dele com o Usher, que foi uma das primeiras que bombou. O Usher, que apadrinhou o Justin Bieber no início da carreira, colocou ele para ficar junto do Diddy, lá nesse local, que trabalhava muito bem com os jovens. E olha que doideira, o próprio Usher participou desse acampamento e sabia o que rolava por lá. E ele sabe dos rumores que rolam sobre o local. Tanto é que recentemente ele foi dar uma entrevista num podcast e o cara perguntou pra ele de uma forma genial, né, se ele teria coragem de deixar o filho dele ir pra um desses Flavor Camps. E ele falou que de jeito nenhum. Então, cara, por que ele falaria isso e por que ele levou uma criança pra lá, que é o caso de Justin Bieber naquela época, né? E falando em Usher, nessa semana ele apagou todos os posts que ele tinha no Twitter. Então, lembrando que o Twitter por lá tá normal, não é igual aqui não. Já sobre a Rihanna, a teoria é ainda mais pesada. Seja de que ela tinha apenas 16 anos e morava em Barbados quando foi traficada por Diddy pra indústria da música. Ele teria mandado 16 anos, não é igual aqui não. Já sobre a Rihanna, a teoria é ainda mais pesada. Seja de que ela tinha apenas 16 anos e morava em Barbados quando foi traficada por Diddy pra indústria da música. Ele teria mandado ela em um avião pra Los Angeles e numa madrugada ela teria sido tirada do avião direto pro escritório do Jay-Z, que é um parceiro do Diddy, né? Pra poder fechar um contato diretamente com o Jay-Z, porque sabiam que ela seria altamente lucrativa. O próprio Jay-Z admitiu uma parte dessa história, com um outro tipo de postura, obviamente, né? Não tava falando que ameaçou ela, mas ele contou que realmente a Rihanna saiu lá do avião, foi até o escritório dele e ficou até as 4 horas da manhã sozinha, sem os pais. E ele falou que ele não deixaria ela sair de lá sem um contrato assinado. Mas ele falou isso de uma forma, digamos, empresarial, né? Porém, os rumores apontam que ele realmente não deixaria ela sair de lá sem um contrato assinado. Que ele teria ameaçado, inclusive, que a única saída para ela seria ou a porta com o contrato assinado ou a janela daquele prédio. E isso aqui já envolve uma outra pessoa que seria o Jay-Z, e para isso a gente precisaria de um outro vídeo somente para poder explicar o que aconteceu. Porque tem outros temas que foram explanados dentro dessa história, como por exemplo o suposto envolvimento do Jay-Z por trás do falecimento da Aaliyah, que era uma cantora que estava surgindo no início do século e que teoricamente teria descoberto coisas sobre o Jay-Z, né? Além disso, existem teorias de que o Diddy poderia estar por trás de alguma forma da execução do Tupac e do próprio Notorious Big. Naquela briga que a gente teve, que foi a briga do século, né, do rap ali, onde a gente teve o West Coast versus West Coast, e ele era o produtor do Notorious Big, de um dos lados. Então assim, tem muita coisa ainda que a gente pode abordar aqui, realmente. Não dá pra colocar tudo numa coisa só, porque vocês iam falar, pô, mas já tá misturando, né? Já tá começando a misturar assunto. Eu acho que de alguma forma a gente conseguiu resumir bem em um único vídeo aqui, aquilo que ele vai ter que responder, e agora a gente pode detalhar em mais vídeos cada uma dessa história. Recadinho rapidinho, rapaziada, tá voltando a Libertadores e também a Sul-Americana, e a gente... Quero bet. Enfim, muito bom esse vídeo, cara. Bem resumido, tem mais aqui no canal, né? Dá pra dar uma assistida geral. Não tem altos. Mas é isso. Esse modelo de vídeo vai sair com mais constância. Tava com saudade. Se inscreve, deixa o like.